Olá! Cédulas com 7 dígitos ou mais em seus valores de face, símbolos da hiperinflação ou desvalorização em massa do sistema monetário. Veja o top 5 das cédulas mais desvalorizadas do mundo, ou seja, as cédulas com os maiores valores de face. Mas antes disso, marque sua presença dando like aqui embaixo e vem comigo. Veja este vídeo até o fim e fique ligado e conhecendo a numismática. Os vídeos anteriores fazem parte de um quadro que eu mostro o quanto eu paguei em cada moeda que adquiri e os preços atualizados nos principais catálogos. Esses vídeos estão numa playlist, você vê aqui embaixo. Assim como no Brasil antes do Plano Real, a inflação foi o resultado de más administrações e outros fatores que impactaram na economia de muitos países pelo mundo afora, principalmente guerras e conflitos internos, resultando em desvalorização em massa e desequilíbrio total do sistema monetário desses países. Resultou que muitas cédulas foram lançadas com valores expressivos, mas que não valiam nada. Era só muitos números, mas sem dar o poder de compra. Ou seja, eram cédulas bem desvalorizadas. Veja o top 5 dessas cédulas de acordo com uma publicação no blog CollectGram por Plínio Pierre. Este top 5 foi retirado de um artigo publicado por Plínio Pierre no blog do Collect Prime, link na descrição. A quinta cédula da lista é a 5 milhões de Inti, Peru 1990. Descrita como a década perdida, a economia peruana tropeçou na década de 1980. A inflação oscilou entre 23% e 48% durante os últimos meses do governo Alan Garcia, até a posse de Alberto Fujimori, em agosto de 1990. Na tentativa de reverter os danos econômicos infligidos pelo governo Garcia, Fujimori instituiu uma política de redução de preços, juros mais baixos, taxas, privatizações e aumento do comércio. Embora estas sejam geralmente vistas como políticas benéficas no vácuo, quando combinadas com a situação econômica existente, resultaram em um Fuji-shock. Entre 1990 e 1992, a inflação do Peru aumentou a uma taxa média mensal de 396,98%, ou uma taxa diária de 5%. Em média, os preços dobraram quase a cada 2 semanas. Para combater essa inflação do IT, o governo implementou um pacote maciço de reformas fiscais que lentamente estabilizou a economia. Juntamente com isso estava a desmonetarização do INT e sua substituição pelo novo sol, a uma taxa de 1 sol para 1 milhão de INT. Durante agosto, nas profundezas do pânico econômico do Peru, a maior cédula de denominação impressa foi a de 5 milhões de INT. O projeto, que circulou como moeda legal até 1991, retrata o geógrafo e cientista peruano Antônio Raimondi no anverso e um nativo sul-americano confortando Raimondi no reverso. A quarta cédula é a 6 bilhões de yuan, China 1949. Durante as décadas de 1930 e 40, a China foi consumida por combates internos enquanto as forças comunistas de Mao Tse-tung e as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek tratavam uma guerra civil brutal pelo controle do governo nacional. Essa guerra civil, a Grande Depressão, a remonetização da prata nos Estados Unidos e a posterior ocupação japonesa da China resultaram na completa destruição do sistema monetário chinês. Em 1948, o governo demonizou o yuan e instituiu o novo yuan, a uma taxa de 1 yuan antigo para 1 milhão de novos yuan. No curto prazo, essa desmonetização foi um sucesso, mas devido à rápida impressão de novos yuan, a moeda voltou a sofrer com a inflação. A oferta de dinheiro disparou de 296,88 bilhões de novos yuans em agosto de 1948 para 5.161.240 bilhões de novos yuans em abril de 1949. Não apenas os preços dispararam,
mas o valor de mercado de câmbio do novo yuan despencou a tal ponto que o Banco Provincial de Xinjiang emitiu 6 bilhões nova cédula de yuan em 1949, que era igual a 10 mil yuan de ouro. Uma vez que destruiu a classe média e forçou a maioria dos agricultores rurais à pobreza, essa inflação foi tão prejudicial para a economia nacional que desempenhou um papel importante na derrota das forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. A terceira cédula é a 5 bilhões de dinares Iugoslávia, 1993. De 1989 a 1990, a República Federativa da Iugoslávia viveu uma grande recessão econômica que forçou mais de 1.100 empresas à falência e fez com que cerca de 22% da força de trabalho perdesse seus empregos. Isso foi rapidamente agravado pela violenta guerra civil que começou em 1991, durante a qual as várias repúblicas constituintes do país lutaram pela independência. Em 1993, a economia estava em frangalhos. O governo iugoslavo continuou imprimindo grandes quantidades de cédulas, o que contrariou seus outros esforços de controle de preços e se mostrou ineficaz em lidar com desequilíbrio entre oferta e demanda de bens de consumo diário. Quando essa má administração foi combinada com as condições de guerra, o dinar iugoslavo começou a sofrer hiperinflação, com uma taxa de inflação mensal de 313 milhões por cento ou 64,6 ao dia. Os civis viram os preços dobrarem a cada 1,4 dias. Com 4 ordens de magnitude maior do que a hiperinflação sofrida pela República de Weimar, na Alemanha, entre as guerras mundiais, este foi o segundo pior exemplo de hiperinflação da história. Incapaz de cunhar moedas de valor suficiente, o governo de Belgrado acabou imprimindo uma cédula de 50 bilhões de dinares. A situação rapidamente se tornou tão terrível que a renda per capita caiu mais de 50% e, apesar de 4 desvalorizações consecutivas da moeda, as empresas se recusaram a aceitar dinares e o marco alemão se tornou a moeda não oficial. A segunda cédula é a 100 trilhões de dólares Zimbábue 2008. Em um dos exemplos mais recentes da hiperinflação, a economia do Zimbábue começou a disparar em 2006, quando o governo imprimiu mais de 81 trilhões de dólares para pagar um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional e pagar salários públicos. Isso, juntamente com uma dívida nacional alta, uma falta significativa de confiança no governo nacional e uma série de controles de preço, resultou em uma taxa de inflação mensal máxima de mais de 79 bilhões e 600 milhões por cento, ou 98% diariamente, em novembro de 2008. De acordo com um empresário, você teria que pagar o café antes de beber, porque se esperasse, o custo subiria em poucos minutos. Esse surto de hiperinflação levou a uma série de sérios efeitos de composição. Mais importante ainda, as pessoas não podiam comprar bens básicos e, em 2008, um único pão custava em média 2 bilhões de dólares do Zimbábue. O crédito ficou indisponível e, com o dinheiro rapidamente se tornando inútil, o país mudou para uma economia de troca. Como na Iugoslávia, as empresas trocaram o dólar do Zimbábue por moedas estrangeiras, geralmente o dólar americano. Em 16 de janeiro de 2008, o Banco Central divulgou as famosas denominações de 10, 20, 50 e 100 trilhões de dólares, eventualmente usando o dólar americano, estabelecendo um sistema de várias moedas em fevereiro de 2009 e desvalorizando a moeda por um fator de 10 elevado a 12, removendo 12 zeros da denominação, ou seja, 1 trilhão, o governo lentamente interrompeu a hiperinflação e começou a reconstruir a confiança do sistema econômico. O povo conseguiu trocar as cédulas de 100 trilhões de dólares
do Zimbábue até abril de 2016, embora valesse apenas 40 centavos de dólar americano. A primeira e mais absurda cédula nem tem espaço para expor o valor de face. É a 100 quitilhões de penko, Hungria, 1946. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Hungria ganhou o duvidoso elogio de ter sofrido o pior caso de hiperinflação da história. Em 1946, com os preços dobrando a cada 15,6 horas, o pengo húngaro sofreu uma inflação mensal de 13 quadrilhões e 600 trilhões por cento, ou 195% ao dia. Introduzido pela primeira vez após a Primeira Guerra Mundial para estabilizar a economia e evitar mais inflação, o pengo foi imediatamente ameaçado pela Grande Depressão. A economia da Hungria ainda não havia se estabilizado completamente quando a liderança húngara entrou na Segunda Guerra Mundial como uma das potências do eixo. Para ajudar a financiar seus esforços de guerra, o Banco Nacional simplesmente imprimiu um número cada vez maior de cédulas. Isso reduziu o valor da moeda até que quase todas as moedas desapareceram de circulação. As pessoas acumulavam todas as moedas, mesmo denominações de metais básicos, como uma reserva de riqueza devido ao seu valor de metal. Os preços subiram tão dramaticamente que o governo acabou sendo forçado a emitir a cédula de pengo de 100 quitilhões em 1946. Como a cédula de maior valor já impresso, o governo foi forçado a abreviar a denominação com um B, a denominação Zas Milhão Bipengo, uma forma abreviada de Zas Milhão Bilhão Pengo, 100 milhões de bilhões de pengo. Está impresso tanto no anverso quanto no reverso. Um ponto interessante é que a cédula é datada não apenas com um ano, mas com um dia, mês e ano. Eventualmente, com medida para parar a inflação e estabilizar a economia, o governo húngaro reintroduziu o forint. Inicialmente, o novo forint valia 400 octilhões de pengo. Ao fazer isso, o governo instituiu uma moeda mais forte e reduziu o valor de um pengo para 1 dividido por 1 milhão de forint. Ao fazer isso, o governo instituiu uma moeda mais forte e reduziu o valor de um pengo para 1 dividido por 1 milhão de 1 forint. Bom, antes deste artigo, eu achava que a cédula mais absurda do mundo era a de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, mas essa da Hungria me surpreendeu. Nem cabia a quantidade de zeros na estampa dela. E você, tem alguma dessas cédulas citadas aqui no vídeo em sua coleção? Deixe aqui nos comentários, dê sua opinião sobre essas cédulas, conte aqui pra mim. Abraços para o Fernando Lima e também para Samuel Trabuco e Francisco Albino. Abraços também para o Rui Ciceric, Antônio José e também para o canal Mundo das Moedas. Abraços para o grande amigo Josué Trindade e também para o grande Francisco Gisélio, o Maluquinho. Abraços também para o grande Wagner Barbosa e também para o Edilas Erdmann. Abraços para o Antônio Bernardo e também para o Evandro Porto. Abraços para o David Gideone, Mande Silva, Pedro Ortiz, Sávio Lopes e também para o Luiz Gonzaga Sampaio. Abraços para o Roberto Coleções Oficiais, o canal, e também para Flávio Rodrigues. Abraços também para o Miguel Moedas Raras e também para o Paulo Sérgio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like clicando aqui embaixo em gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações clicando aqui no sininho. Assim você não vai mais perder nenhum de nossos próximos vídeos. Deixe aqui seu comentário, dicas e opiniões que eu prometo responder. E não esqueça de seguir o canal Conhecendo a Numismática no Instagram. Este foi mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado. Eu vou encerrando por aqui, deixando um grande abraço a todos e até a próxima.